Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de março de 2021, o dia que o Senhor já confirmou, já estabeleceu, já concretizou sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho sobre ela e também orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame uma semana maravilhosa, né? A próxima quinzena do mês de março seja uma grande bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça a sua glória sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, estamos em Mateus capítulo 15, né? Mateus capítulo 15 é um texto muito especial, porque Jesus começa a falar sobre a tradição dos anciãos. E nós conversamos esses 2 dias, sábado e domingo, falando sobre o que significa essa tradição, né? No sentido de a tradição em si, ela não é ruim, ela é boa, desde que nós saibamos lidar com a tradição, nós saibamos absorver da tradição aquilo que é bom, né? Por exemplo, eu falei nesses dias sobre o casamento, a tradição do casamento, do ritual do casamento, da liturgia do casamento. Está prescrita na palavra? Não. Da maneira que é feita? Não. Com certeza não. Mas essa tradição, ela é muito bonita, ela é especial, ela fala ao nosso coração, ela une as famílias, né? De uma maneira boa para celebração, né? Quem não foi num casamento e não se emocionou, não colocou a sua vida em aferição, seus relacionamentos. Então o casamento é um instrumento maravilhoso que nos leva ao propósito de Deus. Então toda a tradição, ela necessariamente, ela precisa nos levar ao propósito de Deus, a palavra do Senhor, e não pode causar conflito com a própria palavra de Deus. Então nós temos algumas práticas na igreja hoje que precisam ser repensadas, né? Precisam ser aferidas à luz da palavra do Senhor, se essas tradições são boas ou não são boas. Então eu falei para você aqui sobre, por exemplo, comer carne de porco. E Jesus diz aqui em Mateus capítulo 15, que a questão não é o que entra no corpo, é o que sai do corpo, né? O que sai do homem, não é o que entra. Por quê? Porque o que entra vai sair em algum momento, mas a questão toda é o que sai. Porque alguém já falou que a palavra é como uma flecha. Quando lançada, ela não volta de novo. Então a palavra, ela precisa ser trabalhada dessa maneira, e a palavra, sim, é algo que sai da boca, que sai de dentro, que expressa o sentimento, que expressa um objetivo, uma manifestação, um pensamento, uma amargura, um ressentimento, ou expressa uma alegria, expressa uma satisfação. Então o Senhor Jesus, ele está pontuando isso para que a tradição nunca fique acima da própria lei e da palavra do Senhor. Por exemplo, eu sei dessa cultura, né? Porque já vivi também isso, que, por exemplo, em algumas igrejas de ministérios mais recentes, mais novos, né? Você não percebe tanto nas igrejas históricas ou tradicionais. Mas nas igrejas mais atuais, né? Vamos dizer assim, mais contextualizadas, poderíamos até dizer, entre elas, as igrejas neopentecostais, que a prática, né, do movimento, da dinâmica daquela igreja, dos seus afazeres, das suas programações, dos seus cultos, então passa a ser uma coisa tão constante e que não é ruim em si mesma, não, é bom, é saudável. A Bíblia fala para nós falarmos da palavra em tempo e fora de tempo.
Mas você percebe que existe uma dinâmica tão grande, que essa dinâmica ela passa a ser uma organização. E a organização em si, ela é ruim? Também ela não é ruim. A organização em si é uma coisa boa, né? Então, tudo merece e padece de uma organização. Por exemplo, a gente se encontra aqui por volta das 10 horas da manhã todos os dias. Então, é uma organização, né? A organização de tempo, né? Dentro de toda a agenda diária de todo mundo, todos sabem que às 10 horas da manhã eu estou aqui. Não importa se a pessoa vai ouvir, assistir mais tarde, em algum momento do seu horário mais livre do dia ou da noite, não importa. Mas ela sabe que às 10 horas da manhã estamos aqui. Então isso é uma organização. Agora, o que nós percebemos é que a organização ela vai tomando uma proporção tão grande, né, na maioria desses ministérios, que acontece o seguinte: o organismo ele fica menor e a organização fica maior. Ao invés de ser o contrário, o organismo precisa reger a organização. E a organização passa a ser tão somente um instrumento para que esse organismo se manifeste. E o que acontece é exatamente o contrário. A organização ela fica muito grande. E ela fica muito, vamos dizer assim, muito profissional. Não que não seja bom, né? A termos um parâmetro profissional que é o parâmetro de qualidade, de excelência, de eficácia. Não contra. Mas a partir de um certo momento, essa organização começa a abafar e a tornar subserviente o organismo. Aí não, aí fugiu do equilíbrio. Então, em todas as práticas, e isso vale para uma igreja e vale para o relacionamento familiar, para o relacionamento de casal, para o relacionamento de pais e filhos, né? Então você sempre tem que temperar essa dinâmica, essa manifestação, para que nunca um seja maior do que o outro. Ou, se um for maior do que o outro, se acontecer, o organismo, o sentimento, o porquê das coisas, do relacionamento, sempre precisa estar prevalecendo sobre a organização, sobre o método, né? Método é só o método. Não pode ser maior do que o sentimento, do que o porquê está sendo realizado esse método, ou porquê está observando ou sendo observado esse método, né? E você percebe que nas igrejas até isso as pessoas confundem método com visão, né? Qual é a visão? A visão é do Evangelho, a visão é de Jesus Cristo. Isso é uma visão. E o método é de como se elabora, se processa essa visão, conforme o ambiente, conforme a cultura. Então tudo isso precisa sempre ser trabalhado para que não haja um desequilíbrio. O que Jesus está falando aqui em Mateus 15 é que houve um desequilíbrio. Os fariseus exortam, recriminam Jesus e principalmente os seus discípulos, porque eles não estavam observando a tradição da lavagem das mãos. Porque havia uma tradição rabínica que era ensinada nas sinagogas de como a pessoa deveria se comportar perante a mesa, né, a alimentação, as refeições. E a principal delas era a lavagem das mãos, ou a lavagem dos pés, né, ou a mudança de roupa, a troca de roupa, tirando a roupa sobressalente, deixando só a roupa, vamos dizer assim, a roupa de baixo. Então, era uma maneira de uma profilaxia, de uma higiene, de uma conduta saudável. Nada contra. Jesus não está falando contra isso. O que Jesus está pontuando é que a tradição não pode ser maior. Eu não posso me justificar na tradição. Por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia.
né? A pessoa quando entra em algumas igrejas, alguns cultos, né? De algumas igrejas, principalmente as históricas, que tem essa prática, que é saudável, não é que não seja saudável, é saudável. Então ela tem o seu boletim, né? Então a pessoa quando entra no culto, lá na porta, na entrada, ela recebe o boletim, né? O boletim tem algumas coisas ligadas à programação da semana, a agenda da semana, a agenda do dia, o horário dos cultos, quem estará possivelmente pregando e tal, tá tudo escrito ali. Mas alguns boletins têm alguns detalhes a mais, que é o sentimento daquele que vai pregar, daquele que vai ministrar, é a palavra que ele vai ler, é o esboço da palavra, né? São os versículos que serão lidos. Isso é muito, mas muito bonito, muito legal, muito organizacional. Isso é maravilhoso. Mas isso não significa que talvez em algum momento aquele pregador chame um convidado que está ali de maneira especial, alguém idôneo, alguém experiente, um ancião, conhecedor da palavra, né? Que ele conhece, que ele tem total confiança, que ele chame a pessoa e fala: irmão fulano de tal, você tem alguma coisa para deixar aqui? Por quê? Porque é um servo de Deus, é um homem de Deus, de uma reputação ilibada, enfim, ele conhece, não é alguém assim do povo, não, ele conhece, ele sabe quem é. E aí ele chama e essa pessoa traz uma palavra e realmente é algo do Senhor. E o pregador, frente a tudo isso, ele diz assim: olha, bom, agora vamos à palavra, porque tem essa palavra assim, 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 e vai meio correndo, meio atropelado, porque é como, entre aspas, se o pregador tivesse tomado tempo. Então, são coisas que nós, como pessoas que servem ao Senhor, que somos tementes a Deus, precisamos trabalhar para que nunca haja esses desequilíbrios, né? Por causa de uma organização, por causa, por exemplo, de um boletim. Então, nós, servos de Deus, precisamos entender que, mesmo dentro de toda uma vamos dizer assim, uma linha de raciocínio, sempre existirá de maneira agradável, abençoada, né, liberada pelo Espírito Santo, sempre existirá alguma coisa que não foi escrito, não foi preparado, tal, mas está tudo na paz, porque é o Senhor quem está falando, porque o Senhor, ele se sobrepõe à própria palavra de Deus e principalmente, por exemplo, a uma própria programação, a um próprio boletim. Então são coisas que nós temos que trabalhar no nosso cotidiano para nunca acharmos que as coisas de Deus, ou o próprio Senhor, ou o próprio Senhor Jesus, ou o próprio Espírito Santo estão dentro de uma caixinha. É por isso que eu falo para você que eu acho sempre um tanto quanto preocupante coisas que as pessoas às vezes colocam no estatuto da igreja. O Espírito Santo faz isso, o Pai faz aquilo e o Senhor Jesus faz aquilo outro, né? Eu acho muito temerário, muito perigoso, né? É um ambiente, é um terreno sensível. Por quê? Porque isso pode levar a pessoa a entender, o próprio pregador, o próprio líder, de que a Trindade está como que, desculpe o termo, lógico que não, é só um termo, está presa àquela linha de raciocínio. E nem sempre é verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. E assim o Jesus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. E assim o Pai, porque ele é a primeira pessoa da Trindade. Então, significa o quê? De que o Senhor Jesus está como que alertando, exortando aqueles religiosos, e ao mesmo tempo ele chama a atenção da multidão, falando o seguinte: olha, a tradição,
ela nunca pode ser maior do que a própria palavra e a lei do Senhor. E aí ele dá o exemplo de honrar pai e mãe. Por que ele dá o exemplo de honrar pai e mãe? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, se eu cumprir com aquele mandamento, resultará, consequentemente se manifestará, nesse caso, honrar pai e mãe, se manifestará em longevidade, como o português clássico diz, longura de vida. Ou seja, se não for observado isso, e eu não entender que eu devo honrar meu pai e a minha mãe, o resultado, a consequência será completamente outra. E ele diz o quê? Como em Marcos ele diz maldicer, né? Ou seja, amaldiçoar, ou melhor dizendo, não, em outras palavras, não observar esse mandamento com promessa, automaticamente o resultado desse não cumprimento desse mandamento vai levar à morte. É o que ele diz assim. Diz aqui, versículo 5. Versículo 4. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Ou seja, é o resultado do não cumprimento, da não observância a esse mandamento, que é o mandamento com promessa, está lá em Êxodo capítulo 20. Então, é esse momento que Jesus está destacando, porque ele está não anulando a tradição, ele só está explicando, tornando coerente a tradição, porque a tradição automaticamente, ela precisa ser pensada quando pensada, e ela precisa ser cumprida quando cumprida, de acordo com o objetivo da tradição, que é levar a vontade do Senhor, que é levar aos propósitos do Senhor, a sua palavra e aquilo que ele deseja. Se essa tradição não for assim, é melhor que não se faça, tá? E aí eu dei o exemplo de algumas práticas, símbolos proféticos e coisas que acontecem no nosso cotidiano, que a gente liga a televisão, tá sempre alguém falando a respeito, olha, compre tal coisa, faça isso, se você não tiver aquilo outro, esses símbolos proféticos, eles até, com certeza, quem pensou, quem até recebeu uma revelação daquilo que significava o símbolo profético, foi maravilhoso, mas o desenrolar disso, o processo desse símbolo profético, é que talvez tenha saído do seu objetivo inicial. E aí o símbolo profético passa a ser, para quem está ouvindo, que você tem pessoas de vários níveis de conhecimento da palavra de Deus, né? E a maioria pouco conhece da palavra de Deus, vai achar que aquele símbolo profético, se a pessoa não tiver, ela pode estar incorrendo em algum pecado. E não é verdade. Se o Senhor Deus e Pai, o seu Filho Jesus Cristo e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, dependessem de um símbolo profético fabricado por mãos humanas para fazer a sua obra, para manifestar e realizar aquilo que são, aquilo que é, né, ou são os estatutos eternos, dependesse de um objeto, de algo manipulado, de algo até fabricado por mãos humanas, meu Deus do céu. É a figura da imagem, que está escrito lá em Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, né? Tem pernas, mas não andam, né? E são imagens feitas pela mão humana. Ou seja, o que tem isso a ver com a Trindade, com o mover eterno do Senhor? Em coisas perecíveis? Alguém perguntaria. Então é exatamente isso que o Senhor está falando. Agora, tudo isso que é feito tem o seu significado, pode ser saudável, tem o seu significado e com certeza pode ser saudável, desde que esteja, né, numa condição coerente. Porque a Bíblia fala em Romanos 12
que o nosso culto precisa ser o quê? Racional. Quando você vai para o grego, o nosso culto precisa ser espiritual, ou seja, com coerência, com bom senso, com equilíbrio. E isso não significa que não haja manifestação do Espírito Santo, não haja a manifestação dos dons do Espírito Santo, não haja todos os ministérios do Espírito Santo, conforme está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Então nós, servos de Deus, temos que observar tudo isso, não apenas para trabalharmos o nosso interior, mas para podermos também, se possível, ensinar, edificar aos outros, porque essa é a nossa responsabilidade. É viver o Evangelho, e viver significa expressar, né? Refletir, falar a respeito, em algum momento, em alguma situação, alguma circunstância. Quem vai preparar é o Espírito Santo, mas eu tenho que estar o quê? Forjado, capacitado na palavra do Senhor para entender as coisas. É por isso que nós lemos a palavra do Senhor todo dia, um pequeno trecho, exatamente para que a gente possa desenvolver, né, operacionalizar, processar toda essa palavra maravilhosa, eterna e que dizem respeito à nossa saúde mental, emocional, espiritual e também física, em nome de Jesus. A palavra do Senhor também fala em Mateus capítulo 15, versículo 13, o seguinte: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que vem de preceitos humanos não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a palavra de Deus, é a planta de Deus, porque a planta de Deus ela é eterna. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Mateus 15, versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então é Jesus exatamente ensinando aqui, e ele não está falando sobre a higiene. Alguém poderia falar: então a gente está vivendo uma situação trágica, terrível de pandemia, não vamos obedecer aos protocolos desse momento, desse ambiente? Com certeza, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de que o que realmente contamina o homem no sentido de resultado, de consequência espiritual, celestial, é o que sai do homem e não o que entra, seja no alimento, seja na postura, não, mas o que entra não tem esse poder como aquilo que sai. E eu quero ler uma passagem que está em Tiago capítulo 3, né? Que é a passagem sobre a língua, que diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1, que diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Só para lembrar, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Então, ninguém mais do que Tiago conviveu com o Senhor Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia, viu ele crescer, viu ele se desenvolver, se tornar de menino em homem, né? Viu com certeza ele ajudando o seu pai José, que era um carpinteiro. A Bíblia não fala que Jesus era um carpinteiro, a gente entende que Jesus era um carpinteiro, porque a Bíblia fala: não é esse Jesus o filho do carpinteiro, em que seus irmãos e as suas irmãs estão entre nós e a sua mãe? Então, significando que possivelmente, como Jesus, né, era o filho mais velho, então
era uma prática do filho aprender o ofício do pai. Não obstante, eu já expliquei isso para você, que Jesus, quando tinha 12 anos, ele foi sabatinado pelos doutores da lei, pelos doutores do templo, pelos anciãos, pelos rabinos, lá no templo, lembram-se da história? E ali a Bíblia fala que ele foi aferido como alguém que tinha um conhecimento muito profundo, tanto da palavra de Deus como do próprio Senhor Deus. E ali, como era da cultura, aos 12, 13 anos, né, ele possivelmente foi separado ao rabinato. Tanto é que mais tarde, já no seu ministério, por muitas vezes ele é chamado de mestre. Não apenas por aqueles que estavam com ele, mas ele é observado como mestre. Ele é identificado como mestre, por exemplo, por Nicodemos, pelos fariseus, por Jairo, que era, né, o chefe da sinagoga. Então você vê pessoas que não eram do seu convívio diário o chamando de mestre. Então significa que Jesus tinha uma constituição rabínica, ou uma característica rabínica, né? Tanto é que todos chamam Rabone, Rabi, Rabino. Então Jesus, né, tinha essa consistência de mestre. Diz aqui: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por que o mestre recebe o maior juízo? Porque ele tem a palavra, porque ele discorre sobre a palavra, porque ele conversa, e por causa disso ele tem a quem muito é dado, muito é requerido. Então é por isso. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, capítulo 3 de Tiago, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, o que Tiago percebe? Que todos tropeçamos em poucas coisas? Não, muitas coisas. Então Tiago está falando do gênero humano. Todos nós somos passíveis de erros, de situações em que somos mais frágeis. Uns em algumas coisas, em algumas áreas. Outros em outras áreas. Mas todos nós tropeçamos em muitas coisas. E diz a palavra: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha como a palavra é importante. A aferição de Tiago, a régua de Tiago é a seguinte: se alguém for perfeito, né, na sua explanação, na maneira de falar, na maneira de expressar os seus sentimentos ou seus pensamentos, ele é perfeito. Olha só o nível e a importância, o valor que a Bíblia dá sobre a palavra. É por isso que eu falo para você que a palavra é tão importante. É por isso que alguém já escreveu, né? O escritor Dom Bossetti, há décadas atrás, escreveu um livrinho chamado Há Poder em Suas Palavras. Por quê? Porque realmente a palavra, ela tem essa consistência. Ela pode produzir esse efeito. Diz aqui: capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer, alguém que refreia a palavra, alguém que refreia a sua língua, a sua boca, a sua maneira de se expressar, ele com certeza ele refreia todo o seu corpo, que é exatamente o que Jesus está falando. Jesus está falando aqui, a questão não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, em primeiro lugar, a língua tem o poder de dirigir. E Tiago usa de exemplo parabólico, né, duas situações: o freio dos cavalos e o leme de um navio.
né? O leme é uma peça tão delicada, tão pequenininha, mas dirige todo um navio, não importa quantos pés, quantas toneladas tem o navio. Por quê? Porque é exatamente o Tiago dando exemplo para nos falar do que significa o poder da língua. Primeiro, poder de dirigir. Depois, versículos 5 a 8 diz assim: também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, se em primeiro lugar, versículo 3 e 4, a língua tem o poder de dirigir, em segundo lugar, do versículo 5 a 8, a língua tem o poder de destruir. Então aqui o exemplo é o fogo, é a chama, é uma centelha. E o que significa que nós aqui no Brasil, por causa das coisas que acontecem nas nossas florestas, né, que é visto e é comentado pelo mundo inteiro, o que é um fogo, né, e o que faz uma chama, por exemplo, numa floresta. Então, em segundo lugar, o poder de destruir, mas em terceiro lugar, a Bíblia tem a capacidade de causar prazer. Diz aqui no versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a palavra, a língua, né, a boca, porque tem o poder da palavra, é o poder que tem o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de satisfazer. E é exatamente uma das formas que nós temos ou de amaldiçoar ou de bendizer alguém. Através da palavra, através da maneira com que falamos. E nós temos todos nós aqui, temos grandes experiências sobre esse poder da palavra. Então o que Jesus está falando é exatamente colocar os verdadeiros pesos, né, as verdadeiras medidas ou os verdadeiros valores em cada situação. A tradição tem o seu valor? Tem. Tanto é que eu coloquei alguns textos e Paulo fala a respeito da tradição. E ele mesmo ensina as pessoas, por exemplo, de Corinto, dos Tessalonicenses, e Pedro também diz a respeito, de observar algumas tradições. Por quê? Porque levam ao propósito de Deus, levam a palavra do Senhor e não conflitam nem com o propósito de Deus e nem com a palavra do Senhor. Agora, aquelas tradições que realmente são discutíveis, que a pessoa não entende, que leva a pessoa a observarem e a pensarem a práticas, né, a antigos cultos ou outros cultos, a outras entidades, então, esquece, não vem da parte de Deus. E isso é um perigo. Lembram-se daquilo que Simão o Mágico coloca isso muito bem claro na sua postura. Quando ele vê o pregador Filipe, o evangelista Filipe, pregando, e ele fala, eu quero isso para mim, e aí Filipe ministra a palavra para ele e recebe Jesus Cristo como seu Senhor.
Até aqui tudo bem. Mas de repente ele vê os dois apóstolos, né? Pedro e João chegarem e percebem que Pedro e João, na manifestação, na ministração, eles têm uma autoridade, né, de sinais, prodígios e maravilhas. E Simão mágico, sai, né, vamos dizer assim, do discipulado de Filipe e vai e se faz discípulo de Pedro e João. Chega um momento da vida dele que ele fala: Pedro, João, eu quero isso que vocês têm. Quanto custa essa autoridade, esse poder do Espírito Santo? Mas Pedro lhe repreende assim, né, de uma maneira muito vigorosa, muito incisiva, e chega a dizer para Simão o seguinte: olha, o Senhor interceda por você. Ou seja, eu já lavei minhas mãos, eu não quero nem tocar nesse assunto com Deus. Por quê? Porque Simão, o mágico, ele servia uma entidade e ele tinha uma prática com aquela entidade. Ele tinha uma prática com aquele tipo de culto a respeito daquela entidade. E uma dessas práticas era, com certeza, a oferenda, a oferta. Ele muda de relacionamento, ele muda de relação espiritual, ele sai daquela entidade, agora começa a servir ao Senhor Jesus. Mas ele carrega para aquela relação exatamente a mesma prática, desculpe o termo agora você vai me entender, a mesma tradição que ele tinha, o mesmo costume, o mesmo hábito que ele tinha com aquela entidade, agora para servir a Jesus Cristo. E Pedro o repreende vigorosamente. Por quê? Porque ele muda, entre aspas, de entidade, agora ele serve a Jesus, com a mesma prática, com a mesma cultura, com o mesmo hábito. E o Senhor, através de Pedro, o repreende vigorosamente. Por quê? Simão, se você mudou, agora você serve a Jesus, a tua prática tem que ser outra. O teu modo de vida tem que ser outro. Os teus hábitos têm que ser outro. Eu não posso trazer os hábitos de um lugar, colocar no outro e colocar uma placa, vamos dizer assim, um embrulho, e agora dizer que pertence a Jesus. Não pode ser assim. Daí eu falar para você que é preciso averiguar certas práticas e alguns movimentos de igreja, hábitos de igreja, que levam, né? E quem vê aquilo, quem já praticou aquilo, fala: aquilo eu praticava quando eu cultuava tal entidade. Agora eu estou vindo para a obra de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, e continuo praticando, agora com uma outra, né? Vamos dizer assim, com uma outra com uma outra frase, com uma outra palavra, com outro embrulho, mas é a mesma coisa. Então, nós, servos de Deus, exatamente o que Jesus fala em Mateus 15, nós temos que pensar, avaliar, refletir, e o Senhor nos deu o Espírito Santo exatamente como penhor da nossa salvação, como diz a palavra em Efésios, exatamente para nós discernirmos e pedirmos ao Senhor, que a Bíblia diz o seguinte: quem carece de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dará liberalmente, ou seja, não tem medida. Quanto mais você precisar de sabedoria e quanto mais você buscar no Senhor, mais o Senhor vai lhe dar. Mais o Senhor vai nos dar, né? Nós todos. Então, é isso que eu estou falando. É exatamente essa tradição que é danosa, que não nos leva à palavra de Deus, mas nos leva apenas uma prática. Prática essa que pode se transformar até numa questão de culto, por causa daquele símbolo, e não por causa da fonte que é Jesus Cristo. Então, se eu fizer tal coisa, eu receberei tal coisa. Se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Mas se eu não fizer, eu estarei amaldiçoado. Não, isso não vem da parte de Deus. Isso não é uma tradição saudável.
Agora existem as tradições que são saudáveis, porque me levarão ao propósito, né? E eu já falei aqui vários exemplos disso. Amém? Então nós temos que trabalhar a nossa relação com Deus de maneira coerente, de maneira inteligente, racional, de maneira a entender a palavra de Deus e ela ser uma realidade contextualizada no meu dia a dia, no meu cotidiano, e essa palavra precisa estar presente, falar ao meu coração, nortear a minha vida, dirigir a minha vida, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor. Olha, nós temos colocado a cada dia, e vamos colocar de novo, né? Os nossos queridos, eu tenho orado pelo Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso, suas filhas, sua esposa, né? O Marco está na UTI de um hospital lá em Sorriso, e ele é da área de saúde, lá em Sorriso, né? A estrutura de saúde não é tão assim, sei lá, não tem tanta capacidade de equipamento e tudo, e ele está numa condição muito delicada e nós temos colocado diante do Senhor. A exemplo dos nossos familiares que estão conosco aqui, muitos deles já passaram, como nós, né? Nós mesmos aqui, já passamos pela Covid-19 e o Senhor nos deu a graça. Na sua misericórdia nós fomos curados. E outros que ainda estão passando em momentos críticos, muito delicados, por uma série de razões, né? Todo dia eu falo alguma coisa aqui. É falta de estrutura, falta de gestão pública, falta de empatia com o ser humano, para com o próprio brasileiro, e o gestor público é brasileiro, por incrível que pareça, mas não é sensível. Em tudo ele quer negociar, ele quer se locupletar em cima, né, para os seus fins, para os seus objetivos escusos, que é permanecer na política, que é permanecer em algum cargo, um monte de coisa, corrupção, suborno. A gente sabe de tudo isso. Mas, no meio de todo esse fogo cruzado, existe o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, o marido, a esposa, os filhos, né? A Laís fala assim, é a falta de amor ao próximo. É verdade. É a falta de amor, a Laís. E mais do que isso, né? Eu acho que as pessoas chegam ao nível animal, bestial. Mas a Laís e todos nós, é exatamente o que nós lemos em Romanos capítulo 1. É o espírito do erro. Porque o espírito do erro, ele pratica isso. Ele transforma a verdade em mentira e transforma a mentira em verdade. Vocês já falaram com alguém que tem o espírito do erro? Vocês já ouviram alguém que tem o espírito do erro falar? É exatamente isso. Você começa a ouvir ele, você fala, não é que ele tem razão? Porque ele é tão convincente, porque ele, em primeiro lugar, foi convencido. Por causa dos seus sentimentos, das suas aflições, por causa dos seus ressentimentos, dos seus traumas. Então ele começa a falar com tanta robustez, com tanto argumento, que você começa a ouvir e falar, eu nunca tinha pensado. E na verdade é o espírito do erro. Ele transforma a verdade em mentira e transforma a mentira em verdade. Então é o que nós mais temos no Brasil. Fora tudo que acontece, é essa manipulação, que é exatamente o que nós falamos, é o poder da língua, né? Poder da língua é exatamente isso. Versículo 4 e 5, poder para dirigir, né? Versículos 6 a 9, poder para destruir. E depois o poder para satisfazer. É exatamente a manifestação desse poder que a palavra tem na boca de alguém. Então nós vamos orar,
colocar diante do Senhor, porque nós carecemos da misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar? Meus tios, minhas tias que estão aqui, minhas tias Rosália, Alzira, João, Roseli, Ângela, todos nós orando pela nossa casa, pelos nossos familiares, filhos, né? A Clara, a filha do João, está aí aguardando a filhinha, está grávida. Também a Ana, né? A Ana Cláudia, filha da Márcia, também está esperando uma menininha, Luna, né? Que também está chegando, bebê. Então nós estamos orando pelas nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, né? Meus pais, meus tios e tias, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Também o seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, o Bispo Antônio, todos os seus queridos e familiares, Elomar, Wesley, filhos e familiares, também a Solange, familiares, a Simone, Deus abençoe a todos da sua casa, a presença, o poder, a Lenice, né? A Lenice lá de Portugal, junto com o Marcão, servos do Senhor, irmãos em Cristo, amados, queridos, né? Deus abençoe vocês lá em Portugal, que também está passando por um momento crítico lá em Portugal, está tudo fechado, inclusive fronteiras e tudo, né? Que eu tenho acompanhado. Então, Lenice, o Senhor abençoe a você. Simone, que eu já falei, Deus abençoe a todos vocês, a presença, o poder, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, Magda, Sônia, Kátia, todos, a bênção, a presença, o poder do Senhor. Dona Maria Helena, lá de Vinhedo, que nós estamos orando, né, que está acometida pela Covid-19, o seu Nelson, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a vida do tio Nelson, sua casa, seus familiares estão assim preocupadíssimos. O Senhor esteja sobre a vida do seu Nelson. Todos que estamos aqui, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos, ó Deus, em nome de Jesus, todos os nossos familiares, os nossos queridos que estamos aqui, a Amanda, seus familiares também, toda a tua presença, o teu mover, a tua misericórdia, a tua graça, nos amparando, nos preservando, nos levando, ó Deus, à alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso vigor, é a nossa vida, é a nossa cura, é a nossa saúde. Que essa tua alegria possa transbordar nos nossos corações, nossos familiares, nossos queridos, a tua presença, ó Deus, no mover do teu Santo Espírito, derramando das tuas águas curadoras, visitando os nossos nervos, tendões, coluna, coração, fígado, rins, olhos, ouvidos, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Derrama-te, ó Deus, plaquetas, circulação sanguínea, recebam a vida, recebam a ressurreição, o poder de vida, o mover da glória do Senhor, se derramando, tocando, visitando, renovando, reconstruindo, restaurando a cada um. E nós daremos, Senhor, ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, porque nós detemos, ó Deus, na nossa boca a tua palavra, a palavra de bênção, a palavra que edifica, que restaura, que renova, a palavra das boas novas, das boas notícias. Ó Deus de poder, Senhor, nós nos lembramos de um servo teu, um dos fundadores do Washington Post, lá de meados dos anos 40. Ele disse uma coisa, que a notícia é o rascunho da história, porque a palavra rascunha a história. Então que essa palavra de vida se derrame sobre cada um de nós e sobre os nossos familiares, os nossos queridos, a palavra que edifica, a palavra que traz a manifestação plena de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, tem misericórdia. Senhor, livra-nos, liberta-nos desses gestores públicos que
no dia a dia, no processo de toda essa situação, se mostram pequenos, se mostram, ó Deus, venais em todos os sentidos, subornáveis, corruptos. Senhor, nós colocamos diante do teu altar, expõe a cada um deles, que a tua justiça e o teu juízo se manifeste, e através, ó Deus, da tua presença, do teu poder, o brasileiro, a brasileira, o cidadão, o nosso povo, seja visitado pelo Senhor, pela tua graça, pela tua glória, pelo teu poder, não por causa dessas pessoas, mas porque o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem compaixão, e assim como o Senhor ouviu o teu povo lá no Egito clamando, Senhor, nós te clamamos, tem misericórdia da nossa terra, do nosso povo, toca, visita, renova, restaura, vem com a tua vida abundante. Senhor, esses hospitais que não têm estrutura, não tem maca, não tem cama, não tem equipamento, não tem profissional de saúde, ó Deus, a estrutura não está comportando. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com teu poder, move-te dos céus, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, em todas as regiões do Brasil. Senhor, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós precisamos, ó Deus, da tua intervenção desesperadamente. Tem misericórdia, derrama-te com teu poder de cura e de saúde sobre todos aqueles, Senhor, que nós estamos orando, os nossos familiares, ó Deus, que estão passando por esse momento. Cura, visita, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que não passaram, que o Senhor possa preservar, cuidar, curar, visitar, renovar, fortalecer a imunidade e a resistência orgânica. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, porque esse é o dia que o Senhor tornou realidade, é porque o Senhor está no controle. E nós pegamos essa segunda-feira, nós pegamos, ó Deus, essa semana que o Senhor nos deu e devolvemos na tua presença, no teu altar. Apodera-te, ó Deus, dos nossos dias, da nossa vida, dos nossos queridos, protege e guarda, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa, poderosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e que ninguém possa te resistir todos os dias da tua vida, porque você carrega o amor eterno de Deus em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, claro, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um dia maravilhoso, uma segunda-feira especial, uma semana de alegria do Senhor, e que você viva aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para todos vocês, um beijo, pastora Amara. Deus abençoe, saudade, hein? Quanto tempo, anos! Deus abençoe a senhora, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Um beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau.